E aí eu fico com essa questão, assim, tipo, será que todo relacionamento que vive de migalhas é um relacionamento abusivo? Eu acho que sim. Eu não sei. Eu ia falar que talvez não, mas agora já aquela libriana bem decisa, né? Agora que todo mundo falou sim. Talvez seja. Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Quem nunca ouviu as frases: enquanto você aceitar migalhas, o universo não te enviará banquetes? Só fico se puder ter a suíte presidencial do seu coração. Enquanto você quiser me dar o quartinho dos fundos, tô fora. Estou de dieta, cortei todo tipo de migalha que as pessoas me oferecem em forma de sentimento. Foi quando desisti de aceitar migalhas que voltei a ser inteira, porque amor pela metade é engolir areia quando se tem sede. Pá! Seja muito bem-vindo, abertinhos e abertinhas, e se prepara... Porque hoje a gente vai arrancar o band-aid e responder a questão: por que só aceitamos migalhas, Brasil? Pra ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, a gente convidou duas maravilhosas gurus do amor. Por favor, recebam a atriz Mariana Molina e a apresentadora e criadora do podcast Se Eu Penso Logo Sigo o Baile, Luíta. Uma salva de palmas. Muito obrigada. Gente, eu amei essas frases. A parte do Maravilhosas, né? areia. Eu escrevi migalhas e apareceu no Google Imagens. A parte do engolir areia. Fiquei um Você pouco vê como tá chocada. difundido o negócio. Maravilhosa. Gente, o que o Clubhouse uniu nunca separa mais, gente. Gente, Nunca mais. quando o Lucas falou, a gente podia fazer esse tema, né, do porquê, porque a gente recebe migalhas, eu falei, gente, Luíta e Mariana. Maravilhosa. No nosso grupo no Clubhouse, elas são maravilhosas. Elas sempre trazem conselhos e questões e dividem coisas incríveis com as pessoas que estão lá. Eu gosto muito de ouvir elas falando. É maravilhoso que a gente resolve a vida dos outros, né? A nossa, a gente finge que tá tudo bem. Depois de muita migalha, comida e desperdiçada, a gente agora resolveu falar, né, Mari? Exatamente, opinar na vida dos outros. Exato. Muito bom. Gente, sigam a gente no Clubhouse, tá bom? A gente tem uma salinha semanal sobre conselhos amorosos e nós somos gurus do amor ao lado de vários amigos maravilhosos. Então já fica a dica. Exatamente. Não se julga. Vem com a sua história, por mais tenebrosa que ela seja. A gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar. E o povo lá se joga mesmo, né? O povo Joga fala. mesmo, menina, se joga. Nossa. Só de ouvir o povo também você já aprende um monte, Eu né? parei de pagar terapia, tô fazendo só Clubhouse. Só Exato. por causa mesmo. Tá certo. Meninas, vamos lá. Migalhas, substantivo feminino, um conjunto daquilo que não foi aproveitado, restos, sobras, coisas sem importância, desnecessárias ou desprezáveis. Forma feminina de migalho, de miga, do latim mica, mais alho. Então, com essa intro, eu queria já jogar assim pra vocês se existe um momento que se percebe que você tá numa relação vivendo de migalhas e se vocês já tiveram uma relação assim, vocês perceberam ou foi alguém que te alertou? Porque às vezes você tá tão intrínseco numa relação que precisa daquele ombro amigo pra falar, meu, você não tá percebendo que tá acontecendo isso nessa relação? Vocês já tiveram isso e foram vocês mesmas que perceberam ou foi alguém que avisou vocês? Eu vivi isso na minha primeira relação, no meu primeiro namoro. Então foi mais difícil, porque eu demorei pra entender, porque eu não tinha outra referência, né? Então, assim, eu achava que era aquilo, que aquilo era se relacionar, e o que eu tinha tava ótimo. E comigo aconteceu assim, todo mundo me avisou. Desde do amigo dele até a minha mãe, falando, filha, pelo amor de Deus, só para, isso não tá certo. Quantos anos você tinha? 16. Bem Novinha. novinha. Novinha, assim, e completamente apaixonada. Não entendia que eram migalhas. Falava, não, gente, é o jeito dele, ele me ama muito e é o jeito dele me amar. Então eu vivi quase 3 anos nessa relação, completamente, assim, catando as migalhinhas, os farelinhos. E mesmo depois de todo mundo me avisar, eu realmente só percebi sozinha, sabe? Mas teve que chegar num limite? Como é que foi chegou. essa percepção? Não, chegou assim, gente, é triste, tá? É triste, eu falo agora, mas é triste. Era a ponto do tipo, eu não quero mesmo ficar com você. Eu falo,
cara, você tá se enganando. Foi o menino que você escalou o sobrado? Talvez tenha sido ele. Gente, assim, eu escalei a casa, literalmente, né? Eu tentava de um tudo. E ele falava, eu não quero. Eu fiz uma carta de 10 páginas pra ele. Eu li, né? O pior de tudo é que eu li, pessoalmente. Ai, meu Deus. Gente, deixa eu só fazer um parênteses. Gente, esse episódio dá gatilho, tá? Exatamente. De coisas que a põe gente alerta já gatilho. sofreu. Então, Alerta gatilho. alerta gatilho. E eu li as 10 páginas e quando eu cheguei em casa tinha um e-mail dele falando assim, eu não soube como te dizer, mas eu fiquei com muita vergonha alheia enquanto você lia. Ai, gente, que situação. ai, meu Deus. Acho que esse é um exemplo de migalhas e eu realmente só percebi sozinha e gostei dele por um tempo ainda. E aí quando eu fui pra outra, tipo, eu comparo com a minha relação de hoje e falo, meu Deus, que dó, mas foi tão importante viver isso, sabe? Uhum. E você, E Lu? você, Lu? Ai, gente, eu tive 2 experiências de migalha, assim. É muito engraçado porque meu sobrenome é Miralha, né? Toda vez que eu falo migalha, Maravilhosa. Luíta Migalhas. Eu tive 2 episódios. Um, eu tinha 18 anos. Foi bem no começo, assim, dos meus namoros e tal. Eu namorei muito, o Lucas sabe, mas... Enfim, quem tá ouvindo não sabe. Eu já namorei algumas vezes, eu gosto de namorar, assim, quando eu me vejo, eu já tô num relacionamento, geralmente. É meio que... Eu sou atraída por pessoas de gêmeos. Gêmeos, Eu né? sou de gêmeos. Eu sou atraída por isso, por pessoas que querem se relacionar, assim, sério, né? Pra mim é difícil levar os relacionamentos de uma forma mais leve e superficial. Adoraria, em muitos momentos, mas, assim, tive poucas experiências assim. E aí, com 18 anos, esse meu namorado, no começo, era muito bom, porque no começo, eu não queria namorar ele, né? Então tem um pouco disso também, às vezes. Uma vingancinha pós-passado, aquele momento de, tá, ele me convenceu, vamos namorar. Aí, quando o cara vê que você foi, aí é a hora dele, né, se vingar daquele momento inicial. Total. Então, acho que esse relacionamento foi um pouco isso. A pessoa tinha várias outras questões também. E aí, no meio pro final do namoro, foi um namoro curto, de 1 ano. Eu só tinha migalhas e aí eu percebi. Porque daí eu vi que eu tava num lugar assim, falei, poxa, mas de início eu nem queria estar aqui. Aí eu quis. Aí agora, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? E aí eu saí, entre aspas, fácil, mas eu sofri muito na época. Sim. Era muito nova também. E aí o segundo migalhão que eu consumi foi meu namoro mais longo, mais sério. Morei junto com a pessoa. Foram 4 anos de relacionamento. Quando eu comecei, eu tinha 24. Então foi até meus 28, eu tenho 30 hoje. É uma recuperação recente dessa migalha, assim, sabe? Eu olho e vejo quão migalha foi esse relacionamento. E uma pessoa só tentou me alertar e fazia 1 semana que eu tava namorando. Meu Deus! Caramba. Lembrar de sempre ouvir essa pessoa, né? Essa pessoa, gente, é uma mãe de santo. Perfeito. Maravilhosa. Passa o Claro. contato Perfeita. dela pra gente Pelo aqui. amor de Deus. Ó, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Exato. Ela é maravilhosa e assim, enfim, eu me consulto com ela já faz alguns anos. Ela é uma espiritualista super querida da minha família. E assim, em 1 semana de relacionamento, ela falou pra mim, ué, você tá muito apaixonada, mas essa pessoa não sabe amar. Ela não tem o que te dar em troca. E eu, tipo, 1 semana de namoro, eu falei, cê é louca, vou embora daqui agora, vou processar essa mulher. Meu Deus, ela tá acabando com a minha vida. Enfim, eu vi que ela tava completamente certa. Depois de 2 anos e meio, eu comecei a perceber isso. E aí, foi um processo meu. Eu acho que pra você chegar ao ponto de topar a migalha, você tá muito apaixonado. Muito Eu acho que apaixonada. isso é um padrão. Ah, entendi. Concordo. Eu tinha certeza que eu tinha conhecido o cara da minha vida. Eu falava isso alto. Eu falava Sim. assim, gente, eu conheci meu marido. Porque eu tinha esse sonho, né, de casar. Eu sempre fui uma pessoa que queria isso, assim, brincar de casinha mesmo. E de fato, vocês dividiram uma casa juntos, né? De fato, aconteceu. Foi. A gente teve essa experiência. 2 anos depois de estar namorando, a gente foi morar juntos. Moramos juntos 2 anos. E o último ano morando juntos era a migalha escancarada, assim. E aí Sim. eu demorei 1 ano pra entender mesmo, assim, que eu não merecia. Porque eu conseguia enxergar que era migalha, mas eu achava que, ai, mas coitado, ai, mas ele tem problema, ai, mas eu preciso ajudar, ai, mas não sei o quê. Eu dava desculpa, né, pra todas as migalhas que eu recebia, né. Ai, mas quando ele perceber, ele vai parar de me dar migalha. Enfim, migalha é um caminho sem volta, minha gente. Só esfarela. Só esfarela. Eu vivi um relacionamento também, onde no começo eram 1000 maravilhas, assim. Aí depois que começa a convivência e coisinhas, eu até depois quero entrar numa questão, depois a gente fala, que é toda relação que se vive de migalhas é necessariamente um relacionamento abusivo? Isso eu também quero que a gente discuta depois um pouquinho. Porque eu acabei me percebendo em situações onde meus amigos falavam, Lucas, você não sai mais com a gente, não sei o quê. Aí você fica tentando provar e o discurso que eu ouvia era, meu, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. Se eu falava, olha, isso daqui eu acho que talvez possa ser amarelo. Não, mas é um amarelado esverdeado. A resposta dele vinha iniciando de um não.
ou seja, invalidar o que eu tô pensando, mesmo que ele concorde comigo, mas vinha um não e depois a palavra dele. Então eu comecei a perceber que eu tava me anulando, mas ainda assim dando coisas pra ele e não recebendo de volta. E aí eu fico com essa questão, assim, tipo, será que todo relacionamento que vive de migalhas é um relacionamento abusivo? Eu acho que sim. Eu não sei. Eu ia falar que talvez não, mas agora já aquela libriana bem decisa, né? Agora que todo mundo falou sim. Talvez seja. Não, é que, na verdade, eu ia puxar isso ouvindo a história de vocês duas. Tem uma questão de infância que depois eu falo, mas eu acho que tem uma frase que fode a nossa vida e ela está arraigada na gente, na sociedade, que é a tal da frase do quem desdenha quer comprar. Sim. A gente tá acostumado a isso, a achar do tipo, se a pessoa tá te desdenhando de alguma forma, ela te quer de algum jeito, mas ela não quer demonstrar. Que horrível, O né? joguinho, né? O famoso joguinho. É o famoso Que joguinho. saco ter que viver assim, porque a gente tem que ficar desvendando. Uhum. Tá, ele disse isso, mas na verdade, o que isso quer dizer? Então, para eu responder o que eu quero dizer, eu tenho que dizer outra coisa. Uhum. Meu Deus, que saco, né? Tipo, vamos nos comunicar. Pois Sim. é. E o pior é os amigos em volta falando assim, não, mas não vai tão Que oferecido, saco. oferecida. Já fala um pouquinho mais assim. Ai, ele tá fugindo de você porque você tá demonstrando Exato. que você quer demais. Você tá sendo muito sincero nos seus sentimentos. Aí você fala, tá, mas então a gente tem que ficar se escondendo e jogando sujo o tempo todo? Se você joga sujo o tempo todo, como é que você vai restabelecer uma relação verdadeira? Total, eu concordo muito com isso. Eu acho um absurdo o joguinho, claro que faço, sim, quando é necessário, mas eu acho que é tão danoso, sabe? Acho que prejudica tanto. Eu acho que a comunicação é tão essencial. Aquilo que a gente estava falando agora do será que é abusivo? Eu acho que tem dois sentidos, assim. Eu acho que tem a pessoa que dá a migalha nesse lugar do jogo e tipo, imagina, eu vou dar isso e a pessoa que se dane. Mas eu acho que tem a pessoa que realmente só tem aquilo para dar. Por exemplo, esse meu relacionamento foi abusivo, foi tóxico, mas eu acho que muito menos por ele só ter migalhas para me dar, porque ele deixava claro isso pra mim, sabe? Então, sim. quem quis estar ali, eu quis mesmo estar ali, Sim. sabe? Ele realmente tinha coisas incríveis, mas ele deixava claro, ele não me enganava, sabe? Eu acho que pode ter isso da pessoa realmente ser sincera, eu tenho essas migalhas pra te dar, e se você quiser, se isso te fizer satisfeita, maravilha, vamos continuar junto, né? Sei lá, eu acho que quem deveria querer mais era eu. Mas, Mari, ele não te segurava na relação. Você se segurava na relação. Eu me segurava, pelo contrário, né? Quem menos me segurava era ele. Você não pode nem falar que ele te enganou, né? Assim, me enganou em outros sentidos. Mas nessa coisa da migalha, não sei, eu acho que tem isso também, sabe? Não sei, o que vocês acham? É porque eu acho assim, o relacionamento abusivo, ele tem os dois lados, né? Eu vivi esse gigante aí, cheguei à conclusão que foi abusivo em terapia depois, porque eu ficava, como eu falei, sempre justificando as coisas que aconteciam. Então, depois que eu fui entender que isso era um relacionamento abusivo, e também que para o relacionamento abusivo existir, precisa de um abusador e de um abusado. Total. E que o abusado me caiu muito bem naquele momento, né? E aí eu fui na terapia trabalhar o porquê que eu me coloquei naquela situação, né? O porquê que eu topei e porquê que eu estava vulnerável a esse ponto de estar sendo abusada emocionalmente por outra pessoa. E aí, nesse caso, me parece que você tava nesse lugar de me abusa porque eu te amo muito, Me abusa o quanto né? você quiser. Faz todo sentido. E faz o que você quiser comigo, o que me importa é ficar com você, né? Esse lugar eu acho que é muito perigoso de quem tá muito apaixonado. E aí, se você cai com alguém que se aproveita disso pra autoestima, pro próprio ego, enfim, pra curar suas próprias dores, que é o que acontece, eu acho, no relacionamento abusivo. Mas, pelo que você tá falando, parece que o cara não tava curtindo estar nessa posição, né? Claramente. Aí eu não sei se nesse caso ele foi abusivo, né? Mas, sei eu lá, acho como é que... aquela que agora repensando, talvez ele realmente tenha assim, em vários outros sentidos. É que eu acho que a gente, na verdade, a gente tem que aprender a perceber que tem as diferenças, né? Que é, quando a gente tá recebendo migalhas, quando a gente, não é que a gente não está recebendo migalhas, mas é que a gente tá com uma expectativa e a pessoa não está correspondendo às nossas expectativas, mas não é que ele está dando migalha pra gente, né? A gente é que... Não alinhamos as expectativas, Isso, né? como se pelo fato do cara não fizer aquilo que a gente quer que ele faça, então ele tá nos dando migalhas. Tem a questão do quando a pessoa tá sendo sincera e a gente tá se iludindo Isso. nós por nós mesmas. E também um outro fato que
às vezes a gente começa uma relação e às vezes ainda tá muito no começo e a gente já vai ali com muita sede ao pote e a outra pessoa tá só no ritmo dela, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que é difícil da gente diferenciar, né? Sim. As nuances. É muito Nossa, é verdade. Sim. O migalheiro sabe que ele tá dando migalha, né? Então, Eu gente, acho que sim. tem um relato que eu fui migalheira também. Eu acho que eu também já fui migalheira. Meu, eu acho que todo mundo que já colheu migalhas inconscientemente tem uma vontadezinha de ser migalheiro, sabe? Então, não era uma vontade, cara. Não era uma vontade, porque eu saí muito machucada. Então, mas acho que é inconsciente, do tipo, eu já recebi isso. É que nem aquela questão do todo oprimido tem uma vontade, um desejo inconsciente de ser opressor, Entendo. sabe? Sim, eu acho que assim, inconscientemente lá no fundinho pode ser que tenha um gatilho Sim. ou alguma coisa que na hora que você tá lá, você vê a pessoa na situação, é inevitável, né? Cara, isso é muito difícil. É né? louco. O ego é um bagulho muito, Bizarro. muito sério, né? É muito difícil você controlar 100%, né? Você ter total controle disso. Então, eu acho que pra qualquer pessoa é muito difícil você tá numa relação em que a pessoa tá de 4 por você e você não ser minimamente abusivo com É meio essa que pessoa. fazer quando você sabe que a pessoa tá na sua mão, parece, né? Então parece que qualquer atitude que você tem, você tá meio que manipulando isso, né? Exato! Tem uma responsabilidade, É, né? total. Total, é uma responsabilidade total. E assim, você vê o quanto você afeta essa pessoa. Qualquer coisa que você diz, qualquer coisa que você faz tem um peso tão grande, reverbera de um jeito tão sério. Cara, é desesperador. Sim. Eu assim, eu não dava conta. Eu falava, meu Deus do céu, eu tô Sim. acabando com a vida dele. Ele me ama muito, eu pensava. Mas daí eu comecei a entender que não era amor, né? Uma obsessão, aí, no caso quase, que eu Lu. vivi, era uma obsessão. Era uma coisa assim de tipo, me endeusar mesmo, me colocar num lugar que não era humano. Mas aí, Lu, também não pode ser confundido numa coisa do tipo, aí se você pensar em você nessa situação e ficar tentando colocar pra trás, você pode ser taxada como uma egoísta e justamente tá dando migalhas. Então. Mas ao mesmo tempo, tipo, você tá pensando em você. Então, tchau, não quero essa relação, né? Sim, por isso que eu acho que isso é tão complicado, sabe? Porque pra quem tá recebendo a migalha, é só migalha. Aí você fala, cara, essa pessoa é do mal. Ela tá me dando o resto, ela tá me dando o tempo que sobra, eu não sou prioridade. Mas quando você tá nessa posição de ver alguém que gosta de você desproporcionalmente e que, na verdade, na minha visão hoje, é uma puta insegurança da pessoa Sim. e uma falta de amor próprio gigantesca, você fala, cara, como é que eu faço pra essa pessoa se olhar? Como Sim. é que eu faço pra essa pessoa se amar acima de mim? Porque eu cheguei ao ponto de dizer pra ele, eu falei, cara, eu não quero mais estar com você porque eu preciso que você se ame mais do que você me ama. Porque eu não tenho condições de ficar com alguém que não se ama. Perfeito. Eu não tenho condição de te dar o que você não tem, entendeu? Sim. E você não vai encontrar isso em mim. Porque daí a Sim. pessoa que tá recebendo a migalha, ela começa a cobrar de você isso, né? Eu te dou tudo, você não me dá nada. Aquelas frases todas que vocês leram, tem os dois lados, né? Ela começa a querer, de fato, assim, me dar o pão inteiro. E você fala, meu Deus, o pão é meu, eu não tenho pão pra te dar, cara. Ela começa a te sufocar, né? Sufocar. Você vai ficando... E é isso que você falou, Pri. Exatamente. Às vezes a pessoa tá no tempo dela. Eu tava vivendo no meu tempo. Eu tinha saído de um relacionamento abusivo de 4 anos. E eu falei, eu quero viver uma coisa leve. Então eu entrei muito leve, muito tranquila. E quando eu vi, a pessoa tava assim, igual a Mari. Que dia a gente vai casar? Cadê os filhinhos? Exatamente. E eu, Então. e eu assim, nossa... Ela tava tá marianando. saindo. Marianando aos 16, hein? A fama já acabou pelo amor. Pois é. Ela quer melhorar. Eu tinha 30, hein? Eu tô com 30, gente. Olha lá, já evoluímos, Mari. Tá vendo? Eu acho que nesse seu caso, eu não acho que você tenha sido abusiva, assim. Migalheira. Eu acho que você não foi migalheira. Você acabou sendo indiretamente, mas eu acho que você teve uma responsabilidade afetiva muito maneira, do tipo... De perceber isso, né? Total. É muito gostoso ser endeusado. É muito gostoso. É alguém que me ama e me coloca nesse lugar até um limite, né? Especialmente quando você saiu do oposto. Exato. Total, você quer É muito tentador. tomar, beber Você sai do disso. lixo pro luxo. Você É fala, a questão do oprimido e do opressor, sabe? Ô Lu, uma curiosidade. Você sabia mais ou menos como que era o relacionamento dele com os pais? Sabia, muito. E isso, Pri, foi o maior alarme da minha vida, assim. Foi muito louco, Pri, porque ele não era brasileiro, ele era de fora, e eu conheci a mãe
mãe dele depois de, acho que 8 meses de relacionamento. Eu fui pra lá, pro país dele, e aí eu conheci a mãe dele, e aí eu entendi tudo, cara. Mas tem relação isso? Da questão o que não com tem, família, né, Lucas? ou com a infância? Total, amor. Começa na infância, O que não amor. tem ligação com essa criança? Eu tava vendo uma psicóloga, desculpa, não lembro agora, acho que ela é psiquiatra falando. Não é, obviamente, né, cada pessoa é uma pessoa, tem uma vivência, mas na maioria dos casos começa o seguinte: a criança sente falta do afeto, da atenção, do amor dos pais, que às vezes os pais dão, mas para aquela criança não é o suficiente. Então ela começa a agradar aquele pai e aquela mãe, e aí ela percebe que ela tem atenção de volta. Então ela vai criando Uma isso condição, como né? um modo de vida. Então, por exemplo, um a partir do mecanismo momento... quase, né? Um mecanismo, é. Aí ela encontra com uma pessoa que ela vai se relacionar, aquela pessoa não dá atenção pra ela, ela automaticamente fala, opa, então eu preciso agradar ao máximo essa pessoa pra que ela me dê atenção. Mas é isso, é uma coisa que começa ali na infância pra chamar a atenção dos pais e você leva, às vezes, uma vida inteira, né? Tem amigos que o bebê tá chorando, deixa chorar até esgoelar. Aquele assim, começa, tipo, a não dar atenção. Mas é verdade, eu conheço um amigo meu que a mãe dele, tipo, deixou ele no quarto e ele chorava, ela não ia de primeira, sabe? Deixava, tipo, acalmar de novo pra ir depois ir, pra não ter essa percepção. Claro, é um nível de crueldade, um pouco, mas Então, não sei se Alô, pessoal da funciona. disciplina positiva. Então, Lucas... Cada um fala uma coisa. Gente, eu fui uma criança que dormi na cama dos meus pais, uma criança, que dó. Eu dormi na cama dos meus pais até os meus 15, 16 anos. E 16 você tava subindo o sobrado do E aí, menino. 16, é isso. De repente encontrei um menino e falei, eu quero dormir na sua cama também todos os dias. Olha lá! Mariana. Mas você entende? Eu acordava no meio da noite com pânico. Eu nem pisava no chão do lado da cama, que eu tinha certeza que alguém ia pegar. Eu subia na cama, pulava pra porta, saía correndo e, tipo, me aninhava. Eram 3 adultos numa cama, Sim. começou a ficar muito Caramba. apertada. E é muito louco, não gosto de dormir sozinha até hoje. Fui morar eu sozinha também muito não. nova. E é claro que isso desagou no escalar o sobrado do menino, sabe? Coitado. Mas é muito louco isso, ô Lu, que você perguntou pra Pri, porque assim, cada vez mais que eu leio sobre relacionamento, sobre amor, sobre o afeto, tá muito ligado à relação dos pais. Parece que é isso, né? Você aprende a forma que o amor vem pra você através dessa relação. Uhum. Então, como conseguir esse amor? Como você conseguia a sua vida inteira, como você conseguia com seus pais. É o que você tem como modelo, né? É como se fosse um cachorrinho que você quer ensinar a fazer xixi no jornal. Então, toda vez que ele faz no tapete, você ignora. Aí, quando ele faz no jornal, você dá um biscoito. Então, ele entende que pra ganhar o biscoito tem que fazer no jornal. A gente é assim também. Nossa, né? total. Então, Sim. você é isso. Você entende assim, se eu gritar, minha mãe vai vir ver o que tá acontecendo? Uhum, Então, eu vou gritar pra cacete a vida inteira, entendeu? total. Porque eu ganho atenção quando eu faço isso. Então é muito louco, né? Porque isso é a tal da desconstrução, né? Que a gente tenta tanto em terapia e tudo mais. É você desconstruir essa forma que você aprendeu, que pode ser que te prejudique na vida adulta. Completamente. Sim. Eu saí de um lar que a comunicação é muito violenta, que as pessoas, elas... É muito italiano, sabe? Então as pessoas, elas gritam pra se falar. Quem fala mais alto é quem é ouvido. Qualquer coisinha que acontecia, eu achava que no grito eu ia resolver. Sim. E isso me fazia muito mal, muito mal. E eu percebi que não sou eu assim. Eu aprendi assim. Então calma, né? Nossa, total. Então é todo esse caminho, né? Cada relação você vai descobrindo uma face, né? Do que você aprendeu como amor e como se relacionar. Né? Completamente. Eu vou tocar aqui o áudio de uma Bertinha nossa pra gente entrar numa outra questão também, que é a relação homens/culpa. Vamos lá. Oi, Porta Aberta. Obrigada pelo espaço de conversa. Esse episódio das migalhas ressoou pra mim porque eu ainda sou uma pessoa insegura, porém em constante evolução. E essa evolução é que me faz hoje olhar pra trás e enxergar relacionamentos nos quais eu aceitava migalhas. Na hora, eu não via. O que eu via era uma pessoa que completava muitas das caixinhas naquele checklist de relacionamento que nem deveria ser tão importante. Ele era bonito, ele tinha um trabalho bom, ele gostava muito do que ele fazia, ele parecia ter uma família boa, ele gostava muito da minha família, essas coisinhas. Mas no dia a dia, quem estava sempre se esforçando para ter aquela relação era eu. Ele podia até ser o checklist ambulante, mas além daquilo ele oferecia o mínimo. O mínimo de atenção, o mínimo de tempo de qualidade, o mínimo de cuidado, o mínimo de carinho, enfim, migalhas. E eu aceitei mais de uma vez. Porém, hoje eu também enxergo que só se tem migalhas no chão se tem alguém para colher. Então hoje
eu não colho mais. Espero. Tenho aí meus amigos para ajudar a soprar para longe. E aí agora vem a questão, né? Vou começar com uma primeira. Vocês já chegaram a ouvir de amigas ou amigas o seguinte: calma, relaxa, homem é assim mesmo. Se você tem um homem fiel que faz o mínimo do seu lado, já é suficiente. Por que você vai cobrar atenção, carinho? Isso é querer demais. Homem é assim mesmo. Já ouviram? Sim! Ai, eu amo de vezes, Nossa, Pois é. Existe o homem sábio, homo sapiens sapiens, e o homo sapiens héteros, que é uma outra espécie, né? Que horror, generalizando os homens héteros, perdão, todos esses. Mas milhões de vezes eu cresci ouvindo muito isso. Acho que todos nós, né? Tipo, ai, mas gente, ela tem que aguentar. Eu já ouvi frases do tipo, pelo menos ele não bate, sabe assim? Não, mas ele não me bate, então tá tudo bem. Oi, sabe? A gente é acostumado com isso. Como assim, pelo menos? Gente, para, sabe? Primeiro que a gente já começa colocando os homens no lugar de menino, né? Então a gente vai, a mulher amadurece mais cedo. Quem disse isso? A gente amadurece porque a gente tem que amadurecer. A gente aprende a cuidar da boneca, da criança, porque a gente é ensinado a brincar de boneca, a brincar de casinha. Sabe assim? Eu quero um homem, não quero um homem, eu quero um ser com sensibilidade, com humano, empatia. Né? Exatamente. A gente vem de uma galera que não desenvolveu nada nos homens. É aquela, as pessoas falam do tipo, as mulheres não foram educadas pra ser exigentes nas relações, porque senão vai acabar ficando sozinha. Exatamente. Exato. Ai, nossa, mas também do jeito, claro que ela tá sozinha, ela é tão exigente. Tipo, peraí, que bom que ela tá sozinha então, porque se alguém não completou o checklist mínimo de todas aquelas coisas que aparentemente são mínimas, não faz sentido estar com alguém assim. E a gente vai muito pra esse lugar do machismo, de criar homens que podem fazer. Então, pro homem a carne é fraca. Então, tipo, peraí, só a carne dele é fraca? Sim. A minha não. A minha eu tenho que segurar e me fechar no Handmaid's Tale, né? Naquele capuz, que eu não vejo nada em volta. E aceitar, E né? aceitar isso. E eu acho que existe uma coisa também, Mari, que eu acho que complementa muito isso que você falou, que se espera de o papel de uma mulher quando ela casa, é quase como se o marido virasse um outro filho. Total. Que é que você tem que cuidar e você tem que prestar atenção no emocional dele, e quando ele chega, a casa precisa estar arrumada, e ele precisa ter uma comida, e ele precisa Gente. não sei o quê. Olha, eu não sei qual era o checklist do A Luíta João. tá assim, ó. Não, eu tô tipo, exausta só de ouvir. É Mas eu acho Sim. que, assim, primeiro, hoje em dia, eu acho que as coisas, claro, estão evoluindo, mas recentemente o que eu tô mais ouvindo é assim, mas não existe homem perfeito. Então não é nem que você tem que aceitar que ele traia, ou que ele te coloque no papel de mãe, ou que ele seja um menino. Mas, mesmo que ele não seja, mesmo que ele tenha uma responsabilidade afetiva, mesmo que ele seja homem, mesmo no sentido de assumir suas responsabilidades e se colocar no lugar de igual com você, mesmo que ele não seja o carentão, filhinho da mamãe, você pode, além disso, ter outras queixas. Sim. Isso não é o mínimo necessário, não são é o tripé. Então, se ele não me trai, se ele lava a louça, e se ele não é imaturo, eu vou ficar com ele, porque, nossa, como é que eu vou achar alguém melhor que ele? Então, isso é o que tá mais me incomodando agora, porque eu já achei caras que eram assim, e não era suficiente, porque ou não sabia conversar, ou tinha algumas manias que me irritavam. Não existe homem perfeito, Luíta, você tá buscando uma coisa que não existe. E eu olhava, eu falava, gente, mas ninguém aqui se relacionou com ele. Ninguém sabe o que eu espero de um relacionamento. Sim. É meio isso que a nossa Bertinha aí Sim. falou no áudio. Tinha um checklist. Agora, quando você vai pra relação mesmo, que você vai pro dia a dia, você vai pro construir algo juntos, puta, essa checklist, ela é gigantesca. Gigantesca. E só com muito autoconhecimento você vai saber pra você o que é que importa mesmo. E aí, quando eu fiquei solteira, eu comecei a sair com uma pessoa que ele era muito legal. E aí, de repente, ele começou a me incomodar com algumas coisas que eu não tava afim de ficar com ele. Aí eu falei pra minha amiga, cara, eu peço tanto pro universo, né? Eu me canalizo tanto com as coisas que eu quero atrair. Aí quando eu atraio alguém legal, ainda não é suficiente. Então ela virou pra mim e falou assim, mas amiga, só você sabe o que é suficiente pra você. E de novo, não é porque ele é muito legal e que ele preenche essas outras caixinhas que ele é tudo que você precisa. Daí, esse dia foi maravilhoso.
ela falou pra mim assim: não aceite nada menos do que você acha que você merece. Porque você não tá sendo mal agradecida, né? E agradece o universo por essa pessoa, mas fala: obrigada, ainda não é esse. Next. Obrigada, eu estou reconhecendo. E aí, foi só eu fazer isso, assim. Deu um mês e eu conheci outra pessoa, enfim. É isso, o checklist de cada um é muito particular, assim. O que é um emprego bom pra você? Pra mim é diferente. O não trair, qual que é o meu acordo com o meu marido? Tipo, esses itens vão caindo, né? Mas é difícil de isso não ser confundido também com o nosso nível de exigência, porque às vezes também tem gente que é muito exigente pra se relacionar, e às vezes tem que desarmar. Tem, né, Lucas? Eu sou uma delas. Tem mesmo, Lucas? Conhecem alguém, Será? menina? Você acha que tem gente que é muito exigente? Ei, Lucas? que isso? Conta Que pra isso, gente Jataque? dessas pessoas. E aí tem essa questão do tipo, será que a gente não tá sendo exigente demais? De às vezes pegar algumas situaçõezinhas, algumas picuinhas que às vezes a gente pode aceitar. E quando eu falo aceitar, é tipo baixar a guarda no sentido, justamente porque não tem ninguém perfeito. Então, pra superar as expectativas, a gente abaixar um pouco e se permitir conhecer. Às vezes é um defeito meu, às vezes a pessoa, tipo... Sabe como chama isso? Autossabotagem. Aí é tema pra outro programa. Aí é outra Tá bom. parada. Sabe por quê? Entendi. Foi exatamente isso que você falou. Até onde eu posso ceder, o quanto isso me incomoda, e tudo isso é assim, terapia, entendeu? Por que isso me incomoda? Aonde? Qual é a questão? Eu tô O que eu aceito? Exatamente, eu tô me sabotando. O autoconhecimento, né? Autoconhecimento total. E às vezes Sim. até mesmo Total. um problema ali com a autoestima, né, Mari? Super. Também te Super. faz projetar no outro Total. uma coisa que você busca em você. Mas eu acho que Total. quando você realmente tá afim, tipo, entendeu que essa pessoa bateu de alguma forma, você vai pesar, você vai entender. Se for uma coisa que te incomoda muito, você não vai querer isso. Tipo, putz, isso é uma coisa séria pra mim, não dá. Ou, não, isso me irrita um pouco, mas imagina, não tem comparação com todo o resto, tá tudo Sim. bem. Eu acho que tudo isso é ir dosando e cada pessoa, né, é muito única. Total. O nível de autoconhecimento, quando ele chega num ponto bacana mesmo, é exatamente esse. É quando você consegue perceber a diferença entre essas duas exigências. Total. Perceber se você tá fazendo isso porque é o que você acha que você quer, é o que você acha que não dá, ou se porque você se conhece tanto de saber, cara, eu mereço mais. Às vezes não é nem mais, é diferente. Sim. Eu vou puxar um gancho que você falou aí dessa questão do autoconhecimento, porque a nossa Bertinha falou um negócio no final que me marcou bastante, que é, a gente já falou um pouco sobre isso, que é, se tem migalhas, é porque tem alguém pra colher essas migalhas. Então, como que funciona essa questão da culpa, né? Do tipo, essa pessoa tem culpa de estar num relacionamento onde ela tá colhendo essas migalhas? Porque tem uma relação também com essa questão do autoconhecimento, né? Essa falta de se autoconhecer pra ver o que você realmente merece, né? E o que eu acho, por exemplo, eu vejo uma relação que eu acho que, cara, minha amiga tá catando migalha, mas se ela tá muito feliz, talvez pra ela isso não seja uma migalha, sabe? Volta muito pra esse lugar, sei lá, é muito particular, né? A minha régua de migalha é uma, sabe? A sua régua de migalha é outra. Não sei, talvez essa nem tenha sido a pergunta. Assim, eu comi muita migalha na vida, né? Eu acho que foi a coisa que eu mais comi na vida foi migalha. Mas eu já, até por fazer terapia já há muito tempo e tudo mais, eu entendi, por exemplo, que a minha questão é a questão da autoestima. Que eu brinco, eu falo que eu nasci sem, eu vim sem, aí eu assinei um pacote, todo mês eu recebo um pouquinho. Pra ver se a gente vai, né? Perfeito. Eu sempre me achei uma pessoa tão bosta que qualquer pessoa eu achava que era muito incrível, maravilhosa e tal. E aí, cara, você bota a pessoa no pedestal. Aí, Pri, né? você entrou num lugar, Mara, E aí, como é? que tem a ver com a pergunta do Lucas da culpa, né? Porque tem várias formas de se sentir culpado, né? E a autoestima te leva ao não merecimento, né? Você se acha tão bosta que você não merece alguém legal. Então, quando tem alguém legal, você se sente culpada. Nossa, mas eu, essa bosta, eu não mereço alguém legal. Então, cara, a culpa tipo, além do pai e mãe, a culpa é o terceiro elemento essencial da terapia com sucesso, né? É o tripézinho ali, né? Pai, mãe, culpa. É o trio da alegria. É o trisal. E tem a questão também, talvez eu vou até questionar a Lu, às vezes de emendar um relacionamento no outro também, e acaba chegando essa questão das migalhas relacionada um pouco do medo da solidão. Também. Então eu aceito essa migalha, isso pra ter alguém ali do lado, né? Com certeza, Lu. Eu posso falar com propriedade disso, porque eu já fiquei, né, emendando. Eu me questionava em relacionamento, sabia? Sobre isso. Será
que eu tenho medo de ficar sozinha. E eu acho que no fundo todo mundo tem. É que nem todo mundo admite Nem isso. todo mundo banca, né? Especialmente quem quer ser muito durão, muito fibra, muito empoderada, muito dona de si e não precisa de ninguém. Cara, isso eu acho perigoso, sabe? Porque a gente precisa sim. E aí, claro, existe essa linha tênue de tô com ele porque eu não quero ficar sozinha, ou eu não quero ficar sozinha e tô com ele. E como conquistar essa questão do amor próprio também, né? Isso entra em todas essas questões de receber a O migalha, dia né? que, se você tiver uma fórmula pronta disso, vende que você vai ficar milionário. Sabe o que eu é acho? O que todo mundo Ô, quer. Pri, eu acho que a gente precisa começar a parar de ter medo da palavra egoísmo. Total. Eu acho isso muito sério. Porque as pessoas, em algum momento da história, decidiram que ser egoísta é ruim. Só que se você for ler sobre o egoísmo, ele é o amor próprio. Parênteses, rapidinho. A gente fez um episódio com a Lorelai Fox, qual o limite do egoísmo. Meu Deus, eu onde a preciso gente ouvir! discute exatamente isso. Qual é o limite de ser egoísta e quando você tá passando por cima do outro e realmente sendo uma pessoa abusiva, sabe? Tem até, a gente entra na questão do individualismo, que É bem todo legal. mundo coloca como uma coisa ruim, e não é. O individualismo é uma coisa ótima, Perfeito. gente. Todo mundo fala, pra criticar alguém, fala, ai, essa pessoa é individualista. Aí você Exato. fala, que bom que ela é Que bom individualista. pra ela. Ela tá colocando ela em primeiro lugar. Exato. É isso. Esse foi até meu último post de 2020 no meu Instagram. Eu falei, gente, por um 2021 mais egoísta. As pessoas precisam parar de querer Sim. cuidar do outro sem conseguir cuidar de si próprio. É a coisa do afogado, né? É a coisa do afogado. Nossa, e eu escrevi total. isso, Mari. Eu escrevi, é igual no aviãozinho. Põe a máscara em você pra depois põe pôr no a outro. máscara no outro. E se você vai resgatar Se alguém não- que tá se afogando, o salva-vidas ele não vai direto, ele joga uma boia, senão os dois se afogam, sabe? Foi o que aconteceu com meu marido. Ele quase Ah, é morreu verdade. no mar. Literalmente. Tentando tirar uma menina. Ele, sim, ele se afogou. Foi pro hospital e tudo porque ele pulou pra tirar uma menina. Nossa. A menina saiu, ele ficou. Aí já tava muito cansado. Olha, Isso é a vida, Ai, que gente. agonia. Se aplica. Anda sempre com a sua boinha É. aqui, bem. Se alguém pedir ajuda, você arremessa a boia e fala, vou não! Arremessa a não, boia. Tem aquelas bolsinhas infláveis que você guarda na bolsa, que você enche e já vai. É fácil, É assim. isso, mede a própria temperatura, sabe? Peraí, eu tô bem pra entrar nessa doença Sim. do outro? Peraí. Essa cilada. Opa, não, eu tô doente, hoje eu tô com febre, então hoje, desculpa, querida, eu não vou poder entrar na sua noia. Não vai dar, porque a minha tá enorme. Total. Quando você tá bem, você vai. Pri, quais são as perguntas que a gente pode fazer pra saber se a gente está recebendo migalhas? Meu Deus, tem um guia. Existem algumas perguntas, né? A gente, fazendo essa pauta, a gente achou alguns especialistas falando quando você acha que você tá num relacionamento, se você tá ali desconfiando, algumas perguntinhas que você pode fazer pra saber se você está recebendo apenas migalhas. Que é, ele ou ela te incluem nos planos? Então, assim, é uma pessoa que fala, olha, eu estou a fim de ir à praia, quer ir comigo? Eu vou fazer tal coisa, quer ir comigo? É claro que, assim, a gente tem que sempre saber separar que às vezes as pessoas querem fazer programas sozinhas, tudo bem? Mas você está nos planos desta pessoa? A outra coisa que é muito importante, que é o combinado da traição. Porque tem pessoas que têm relacionamento aberto, tem pessoas que uma traição é algo imperdoável, e assim, ele te trai, fala que vai mudar, mas continua com você mesmo assim e não muda, continua traindo, porque às vezes a pessoa também pode trair uma vez, acontece, mas isso é uma coisa recorrente. Terceira, é agressivo fisicamente ou verbalmente? E você percebe se essa pessoa só te procura pra sexo ou em momentos que ela possa estar carente. A gente entra na questão do você está sendo usado, né? Que isso também é uma forma de migalha, do tipo... A gente já teve casos desse no nosso Conselhos Amorosos, lá no Clubhouse, das pessoas ligarem e falar assim, o que eu faço? Porque eu falei com ele e tal, mas ele só me procura à noite. Eu falei, gente, ele só quer trepar. Sim. Tá te dando essa migalha e você tá colhendo. Ele tá piscando É neon fato. na testa, assim, né? Tá Na tipo, testa. tá claro. Isso é muito importante, né, gente? Percebam os sinais. A migalha, ela não vem do nada um migalhão. Uhum. São várias migalhinhas que começam a vir, e aí quando você vê, você tá ciscando nelas, assim. Total. E essa questão de ser usado, né? A gente não entra só no âmbito do relacionamento, a gente entra no âmbito das amizades e do trabalho, né? Sim. Quais aquelas pessoas que acabam se aproximando de você
pra pedir um favor ou pra pedir alguma coisa, aí você acaba doando, acaba se desvalorizando porque você quer ajudar o outro, aí quando você percebe, você tá numa relação de amizade onde só você tá doando, Sem e o outro dúvida. tá te jogando pra baixo, tá te deixando pra baixo, ou tá pedindo isso, e a gente não sabe encerrar ciclos. Isso é uma coisa que é do ser humano, pelo menos pra mim é isso. Eu tenho dificuldade de saber que tal amizade pode ter se encerrado e entender que essa amizade eu divido segredos, essa amizade Eu vou pra é balada. pra conselhos, essa amizade eu vou dar risada, essa amizade é pra trabalho, sabe? A gente tem essa dificuldade de encerrar Sim. esses ciclos, né? E perceber que você tá colhendo migalhas, né? Em amizades e afim. Eu acho que essas perguntas valem para todas as relações, né? A gente tem muito essa coisa de botar todas as nossas fichas, todas as nossas expectativas num relacionamento amoroso, né? Numa coisa casal. E não, você pode passar, sei lá, uma vida inteira sem se relacionar com alguém Amorosamente, amorosamente, intimamente. sexualmente, sei lá como, mas você pode ter relações super tóxicas à sua volta, né? Em todos os sentidos. É isso que o Lucas falou, tipo, putz, o que essa pessoa tá fazendo comigo? E aí vai para um lugar que não é sobre a relação, não é sobre o outro, é muito sobre mim, né? O que eu permito que as pessoas façam comigo? Exatamente. Por que eu permito? Qual é a minha carência? Eu quero muito uma atenção, eu quero ser usada, essa coisa, né? Eu quero migalha. Eu acho que tudo parte e a gente sempre volta para o autoconhecimento, que pode ser com terapia, pode ser espiritual, pode ser com atividade física, com o que você entender que te traz respostas, sabe? E é muito louco, porque a gente cria essa... Até com pai e mãe, né? A gente fala, como é que eu vou? Tá, tenho uma relação tóxica com os meus pais. Como é que eu vou? Não posso encerrar isso. Mas como é que eu posso dar um basta nesse tipo de relação? Então eu vou entender Sim. que a minha relação com eles vai ter que vir até aqui. É muito delicado. É só Páscoa, Natal e Ano Novo? Entender isso. Exatamente. Que assim- Entendeu? Eu vou lá pegar um presente, um ovo de Páscoa. Tá ótimo. Não, Total. e é louco, né? Como as pessoas. É engraçado como as pessoas aceitam final de relacionamento, um fim de casamento, mas o fim de uma amizade parece Nossa, que vira. Gente, é um elefante branco na sala. E aí. Passa 15 anos, uma pessoa te encontrar na rua e fala, mas e a fulana? Você não fala mais com ela mesmo? Você fala, gente, mas eu tenho que ficar grudada? São ideias As que não frequências batem mais. mudam, né? As frequências mudam. Tá As tudo pessoas bem. acabam sendo diferentes e tem uma hora que não bate E mais, a gratidão né? não é uma bola de ferro no seu pé, entendeu? Você não precisa estar algemada aquela pessoa para mostrar que eu sou grata. Exato. Tipo, eu sou muito grata, fulana, ela foi ótima naquele período, mas agora não faz mais sentido. E eu acho que esse tipo de comentário de pessoas que esperam que essas amizades sejam pra sempre são pessoas que vivem em amizades superficiais. Porque se a pessoa ela vive a amizade com a profundidade que você vive um relacionamento, por exemplo, amoroso, você vai entender que é igual. Sim. É a mesma coisa. A única diferença é que vocês não transam. Reciprocidade tem que existir, Porque é né? isso, é um parceiro É a pra troca. vida, é alguém que tem troca, é alguém que você pode contar, que pode contar com você, que compartilham suas ideias, que é uma boa companhia pra fazer algumas coisas. Isso é amizade, né? Então, assim, é ser leal, né? Quem não sabe o que é lealdade, realmente vai achar muito estranho. Só que você conta em menos de uma mão quem são as pessoas leais a você. Leal mesmo, né? Que vai te defender numa mesa de bar. Total. Eu acho que é isso, assim. As pessoas têm muita expectativa também, porque é isso. Uma pessoa que faz um comentário desse, nossa, vocês realmente se separaram, não estão mais amigas? É porque a pessoa não consegue ter amigos. A Sim. pessoa não sabe o que é ter amigos. Ah, exatamente. Aí eu fiquei curiosa agora, vocês, Lu e Mari. Eu passei a ser, depois que eu comecei a fazer terapia e tal, eu passei a ser muito mais exigente, tipo, muito mais cuidadosa, sabe? Muito. Com quem está ao meu redor. Vocês também? Nossa, muito, muito. E cada vez mais, né? E eu sou igual a Luíta. Além da parte da terapia, eu tenho toda uma espiritualidade que me Sim. importa muito. Então, assim, quanto mais eu me aprofundo, tanto na terapia quanto na minha espiritualidade, eu entendo que eu tenho milhões de colegas e uma galera muito legal que eu admiro, que é maneiro de encontrar, mas as pessoas que eu coloco dentro do meu templo, que é a minha casa e meu espaço energético, cara, eu tenho selecionado cada vez mais. E não num lugar de prepotência, mas pra mim mesmo. Eu sei que eu não sou essa pessoa incrível pra todo mundo, sabe? Quase um autocuidado mesmo, né, Mari? Exatamente. Comigo e com o outro, porque eu não vou
vou prometer pro outro uma parada que desculpa, eu não tenho como ser incrível com você ainda, sabe? Porque tinha muito isso. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente quer muito a aprovação. Eu quero muito ser aprovada. Então, para eu ser aprovada, eu tenho que andar com essa galera. Eu tava tendo essa conversa que vai para um lugar até mais profundo, mas até sobre drogas, sabe? Tipo, você entra numa onda de, eu preciso fumar um cigarro. Eu fumava, eu comecei a fumar. Precisa fazer parte disso. Preciso fazer parte disso. Se essas pessoas agora vão todas fumar maconha ou cheirar cocaína ou não sei o que, as pessoas acabam entrando nisso para ser aprovado. E eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, menos a aprovação do outro é importante, sabe? É claro que ainda é, óbvio, mas cada vez menos. Tipo, quem eu realmente quero que me aprove, sabe? Quais são as pessoas que eu admiro tanto? Porque a aprovação do cara do Instagram, não sei se me importa, entendeu? A aprovação da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, do meu marido, essas coisas são muito mais importantes para mim hoje, né? Total. Pri, isso é engraçado. O ano passado, a pandemia, quando começou, né? Pra mim foi uma grande oportunidade de rever as minhas relações. Porque realmente você só fez um FaceTime com quem te importava, né? Durante os momentos de isolamento todos, enfim. E foi muito engraçado, porque além de eu ter realmente encerrado muitos ciclos, aí não precisava nem mais arranjar desculpa, né? Naturalmente a coisa aconteceu. Agora nem faz mais sentido você falar, oi, e aí? Como é que você tá? Nossa, não falo com você há mais de um ano, né? Enfim, então isso aconteceu muito naturalmente pra mim. Aí teve pessoas que eu tive que pensar mesmo, sabe assim? Sentar e escrever o nome delas e falar assim, por que eu sou amiga dela? O que ela me traz, né? O que eu ofereço e o que ela me oferece? Qual é a troca que a gente tem? Porque algumas amigas eu tenho desde o colégio, desde a faculdade. Quando você vê, você é amigo. E aí você vai sendo amigo e você nem sabe por que você tá sendo amigo. Toda vez que eu saio com ela, eu volto com a energia baixa. Toda vez que eu saio com ela, eu me sinto menos. Então, mas Lu, quando acontece isso, você questiona a pessoa do tipo, olha, é melhor a gente não ser mais amigo porque eu tô sentindo isso, ou a coisa vai natural? Porque às vezes eu fico com essa questão do tipo, a pessoa ainda insiste, você tá com essa sensação e você não quer ser rude e parar de falar. Será que você, por prezar a amizade, você senta e fala, olha, tá acontecendo isso. Só que às vezes eu tenho medo da pessoa não saber receber isso, sabe? Aí é o seu cuzão. Eu acho, Lu, que depende de muitas coisas. Eu acho que depende de quem que a gente tá falando e, acima de tudo, depende de como você lida com as coisas. Como vai ser melhor pra você? Como vai te deixar em paz? Você precisa verbalizar um final de um ciclo? Ou você consegue simplesmente fechar isso pra dentro de você? Se a pessoa vier questionar, você conversa, sabe? Eu sou mais essa pessoa. Eu acredito muito que as coisas elas vão tomando a forma que elas têm de uma forma mais natural e que a gente precisa deixar as coisas acontecerem um pouco antes de se precipitar, né? Eu acho que a gente tem essa urgência de precisar fazer alguma coisa sobre tudo o tempo todo. E isso é uma coisa que até a meditação ajuda muito, né? Uma outra forma aí de autoconhecimento pra gente falar. A meditação te ajuda a parar e olhar sem precisar agir. Então isso vale pra vida também, né? Você não é sobre tudo que você precisa se posicionar e fazer algo. E aí, claro que a gente tem responsabilidade afetiva com as pessoas. Eu não tô falando que se a pessoa você vai de repente bloquear, parar de responder e a pessoa vai ficar, meu Deus, o Lucas sumiu. Não, vai até onde dá. Então, não tô a fim de chamar pra sair, não chamo mais. A pessoa fala, pô, a gente não sai mais. Pois é, a gente não sai mais. Ah, mas e aí, aconteceu alguma coisa? Cara, eu tô sentindo... Aí você teve uma oportunidade de falar. Agora, do nada, você chegar e falar, ô, fulaninho, gostaria de te falar uma coisa aqui, eu tô achando que a gente não tem mais nada a ver, eu não quero mais ser seu amigo. Cara, eu te acho muito nada a ver. Você não tá na minha nova vibe. Sim. Não, e perceber, né, do tipo que tais coisas que você contava antes, é só ter a delicadeza de não se abrir tanto. Se guardar, se respeitar, né? Sim. Se preservar, como a Mari falou, essa coisa do seu tempo, do seu espaço energético, é se preservar, é dar valor a você, né? Pra quem que você tá dispersando a sua energia? Pra quem você tá, com quem você tá dividindo a sua energia, né? Ouviu, Roberto? Aquele assim, né? Fica a dica. Mas assim, é muito difícil quando a coisa vai pra alguém que é muito próximo e que tava muito dentro da sua vida. E aí é mais difícil. Aí acho que talvez precise rolar uma conversa mesmo, que ela pode também se desdobrar pra vários lugares. Pode existir uma cura enorme e vocês se perdoarem e a coisa voltar melhor do que era. E pode, de fato, falar, realmente, eu acho que a gente tem que cada um seguir pro seu caminho. Agora, Pri, teve uma outra coisa que foi muito legal no ano passado que eu presenciei, que algumas pessoas que não estavam tão perto
faziam mais sentido. Faziam E aí eu sentido. fui atrás. Cara, essa amiga, eu não dei o valor pra essa amizade como eu deveria. Eu tô sentindo falta e eu admiro essa pessoa, eu quero trazer ela pra perto de mim. E isso é muito lindo também. Também e tive ver que isso. às vezes a vida leva a gente a priorizar pessoas que não são aquelas que a gente de fato quer mais perto. E a gente percebe quando tá acontecendo troca, né? Quando é recíproco, quando é tipo, a gente não tá só dando e a pessoa não recebe nada, não nos dá nada. Sim. A gente É a saca. migalha, né? É aquilo. A gente realmente saca, putz, tá sendo migalha aqui, sabe? Mas eu vou tentar. Por que tá sendo migalha, sabe? Vai do quanto você quer aquilo, né? E de fazer alguns esforços também, né? Total. Quando a pessoa vale a pena, assim. Putz, tem o aniversário do fulano. Nossa, é. Eu tenho Também. muita preguiça de eventos sociais, entendeu? Eu acho que Bate aqui nossa, também. Pra mim, Olá, quando eu Luíta. vou, realmente Bate as Gemini. Nossa, meu Deus, Pri. eu quero morrer. Eu quero morrer, mas eu não quero bate ir. aqui, galera. Eu também. E assim, eu amo a pessoa. Quando eu vou, eu determino. Esse é o meu presente pra essa pessoa. Porque pra eu ir, é tipo, eu estou de fato querendo agradar essa pessoa. Valoriza a minha presença. Valoriza a minha presença. Não precisem no meu aniversário, tá, Pri? Ai, eu vou meu entender. Deus. Ai, me sinto acolhida. Ai, não, eu fico chateado. Fico chateada também. O Lucas fica chateado. E isso também. Não, mas dura super rápido, Mas a gente também tem que conhecer os nossos amigos e saber. Eu sei que o Lucas fica chateado. Então eu vou no aniversário do Lucas, porque eu quero mostrar pro Lucas que ele importa pra mim. Ah, então, peraí, Luí tá ok. Caraca, até me fantasiei no último, hein? Sendo um Verdade. penúltimo. Enfim, gente, eu acho que é isso, né? Você tem que se colocar em primeiro lugar, mas se a pessoa importa, você tem que conhecer essa pessoa e olhar como isso vai ressoar pra ela. Total. É uma coisa do saber ceder. Né? Isso. Com qualquer relação, Qualquer né? relação. Mas assim, um saber ceder, por exemplo, pra você ou evitar uma briga, ou você saber que uma pessoa vai ficar chateada. Então você fala, não, eu acho um porre na festa, eu acho, mas eu vou. Ou se você tá cedendo, mas se anulando. A partir do momento que você se anula, aí é um problema. Isso. Sim. Eu li um negócio esses dias que tava falando, né? Uma relação, não sei aonde, eu li no Instagram. Uma relação tem que ser 50-50. E aí alguém falava, tipo, não, hoje eu tô 10. Você topa dar 90, sabe? Tipo, Sim. essa semana eu sei que você tá nos seus Total. 30%. Então eu posso dar um pouquinho mais, sabe? E entender Total. esse movimento. Deixa eu só fazer um parênteses que hoje em dia é muito engraçado, né? Que a gente não fala mais, tipo, gente, eu li na Folha. Na verdade, é tipo, só a gente tem vergonha de dizer que a gente viu no Ofochiquei, sabe? Tipo, uma fotinho do Instagram do Ofochiquei. Lupinha do Instagram. Total. muito- Com razões pra acreditar. Exato. Adoro razões pra acreditar. Maravilhoso. Gente, eu queria propor pra vocês, assim, uma pessoa que está vivendo uma relação de migalhas e não sabe, uma frasezinha, assim, de impacto. Ixi. Um conselhozinho. Vamos lá. Amor, terapia. Vai pra terapia. É o maior conselho, é o maior presente. Eu vou falar muito simples, que é encontre maneiras de aumentar e crescer o seu amor próprio. O medo é a energia oposta do amor. Então não tenha medo de que não exista ninguém melhor pra você, de que você vai ficar sozinho, de que você não merece, de que você tem culpa, de que... Esquece, só joga fora esse medo. O medo mostra que você se importa. Então se você se importa tanto, vai atrás do que você realmente merece. Eu acho que eu falaria também uma coisa de ninguém mais importante pra você do que você mesmo, sabe? Então olha quais são as suas feridas, o porquê que isso tá acontecendo e para! Não Mariane-se. Não Mariane-se aos 16 anos. Aos 16 anos. Trate a si mesmo como você gostaria que os outros te tratassem. Total. É, muito É isso. isso. Eu vou começar abrindo a minha porta aqui. Eu não sei quem de vocês leu, eu sei que a Pri leu também, que é uma dica que é o livro da Tara Westover, A Menina da Montanha, que é um livro excelente, assim. Ele fala justamente sobre relações familiares, sobre intolerância religiosa, e é uma garota que pisou pela primeira vez aos 17 anos numa sala de aula e depois conquistou o doutorado em Cambridge. Então mostra como a educação é importante e fala exatamente isso, como lidar com as migalhas que a família deu pra ela, quando saber, quando interromper ciclos. Nossa, já anotei. E esse livro eu acho que é muito bom nesse sentido de ter essa percepção. É uma biografia, só que muito. parece uma história de ficção de tão bom que é. E então minha diquinha aí, minha porta abre pra Tara Westover, A Menina da Montanha. Arrasou.
Pri! Eu vou abrir minha porta pra Mac Nóbrega, que é uma jornalista incrível, maravilhosa, e criou um podcast. Olha, me desculpem, Podosfera, mas é o melhor podcast do mundo, que é o Faces. Que Mac faz o quê? Pega a nossa revista Caras Amada e ela conta pra gente o que está na edição de Caras. Ela descreve as fotos, tem comentários maravilhosos sobre o eleito, Quero o plan, muito, as isso é bodas. maravilhoso. É incrível, gente. É o melhor podcast brasileiro que Ótimo. existe. Faces de Mac Nóbrega. Amiga. Tenha feito muito feliz. Maravilhosa. Olha, eu vou abrir a minha porta para uma série que eu assisti agora há pouquíssimo. Ai, duas, na verdade. Ai, gente, eu posso botar Libriana. no combo? Elas vieram juntinhas aqui, ó, Libriana. Eu vou abrir a porta para Pose, que eu assisti a segunda temporada agora, e é uma série fantástica. É a série com maior inclusão de todos os tempos da televisão, maior número de atores negros, trans, LGBTQIA+. É uma série sensacional e eu acabei de assistir a segunda temporada na Netflix agora. Eu E I também. May Destroy You, são as duas séries que eu tô completamente apaixonada. Ai, eu quero muito ver a May Que Destroy trata um You. pouco das questões que a gente falou hoje, né? Tratam super sobre essas questões de migalha, de autoconhecimento, de amor próprio. Então, eu abriria a minha porta para Boa. essas séries inclusivas, essas duas que são sensacionais. Arrasou. Eu queria abrir a porta pro meu namorado atual. Porque eu Ah. queria dizer... porque eu queria dizer que, assim, depois de tantas migalhas, é muito legal, né? Você conseguir ter uma relação que não tá baseada nisso. Assim, que você sente uma coisa horizontal mesmo. Que você sente que as pessoas estão juntas querendo construir alguma coisa legal. Uhum. Então eu só falei de gente que me fez crescer muito pela dor. E agora eu tô com uma pessoa que tá me fazendo crescer pelo amor. E eu tô muito feliz por isso. E eu queria que as pessoas saíssem daqui com uma mensagem de tipo... Yes, we can! É Sim. possível! Ai, que lindo! Né? A Total. esperança! Gente, depois de Se escalar um jogue. sobrado, eu tô há 6 anos aqui casada. Tá tudo bem. Um cara que também me faz aprender pelo amor. Então tá tudo, vocês também podem. Exatamente. Pois é, depois também de muito comer migalha, também hoje sou casada, também com todas aquelas coisas que você fala, olha, gente, olha essa pessoa, ela existia. Eu também tô É solteiro, tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Solteiro exigente na terapia em processo. Não é? E a minha outra porta que eu queria abrir é para um livro que chama Um Coração Sem Medo. Ele é um livro, na verdade, sobre a compaixão. E eu acho muito legal todo mundo ler, porque ele mostra o outro lado, assim, da compaixão real, sabe? É escrito por um monge que acompanhou o Dalai Lama há muitos anos. Foi um livro que mudou a minha percepção sobre o outro, sobre as pessoas, sobre mim. E me fez também eu me conhecer melhor e me valorizar. Então é um livro lindíssimo que eu super indico pra todo mundo. Um Coração Sem Medo, do Legal. Tupten Jinpa. Arrasou. Nossa, quero muito. Mari, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde que os nossos abertinhos podem te encontrar? No @Molina Mariana em todas as Eu redes sociais. Arrasou. E você, Lu? No @Luíta com TH em todas as redes sociais, menos no Twitter. Arrasou. E o podcast? Ah, o meu podcast, né? Eu fiz uma temporada só, estou trabalhando na segunda. Ele se chama Penso Logo Sigo o Baile. Ele está disponível no Spotify e no YouTube, né? Se você quiser ver a minha cara, você vai lá no YouTube. Se você quiser ouvir minha voz só, você vai no Ótimo. Spotify. Muito bom. Maravilhoso. Eita. Gente, foi uma delícia Ai, o foi papo muito com bom. vocês. É, eu também Foi muito amei. gostoso. Gente, eu quero mais. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu queria agradecer muito vocês, meninos. Vocês fazem um trabalho tão lindo, né? Eu sou muito amiga do Lucas, sou muito fã do Lucas. Pri, também sou sua fã. Comecei a ouvir o Porta Aberta. Sempre gostei muito de vocês dois juntos, do papo de Obrigada. vocês. E das pausas que vocês trazem, né? Então, parabéns também pelo projeto de vocês. Queria dizer que eu sou uma contribuinte mensal do Porta Aberta. Então, se você que tá ouvindo não é... Por Os favor. meninos aceitam as favor, contribuições, por né? favor. Por favor. Acho que a gente tem que valorizar quem traz esse tipo de diálogo, né, pra gente. Enfim, que vocês tenham sempre muito sucesso. E, Mari, é um prazer dividir o Clubhouse e esse momento com você. Também, assim, que delícia estar aqui. Tô pronta pra voltar, quando vocês quiserem. Eu também. Sempre. E pra você que está nos ouvindo, toda semana a gente tá aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram. @Porta Aberta Podcast, dúvidas, sugestões, gente, manda mensagem e segue a gente lá no Clubhouse, porque tem conselhos amorosos de graça com essa galera aqui maravilhosa. Exatamente. Gurus do Gurus do amor. amor, estamos lá. Um beijo, galera. Beijo, Beijo, beijo. galera. Beijo, obrigada. Tchau.